Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a esse nosso mini curso de liturgia sobre o motu próprio Traditionis Custodes, publicado pelo Papa Francisco no último dia 16 de julho. Sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro. Gostaria de saudar a todos vocês que já se encontram aqui conosco, participando da nossa primeira noite de estudo e reflexão sobre a liturgia. Gostaria de saudar algumas pessoas que já estão aqui na nossa live, nos assistindo. Por favor, eu gostaria que você colocasse o seu nome e a sua forania, para que a gente possa conhecer da onde você está participando nesta noite com a gente, tá certo? Então, por favor, coloque seu nome e a sua forania aqui no chat, para que a gente possa te conhecer melhor. Enquanto isso, peço também a você que compartilhe esse link com outras pessoas, para que essa nossa formação de hoje alcance muito mais agentes de pastoral, muito mais pessoas de boa vontade da nossa igreja que desejam aprofundar no conhecimento da Sagrada Liturgia. Então, por isso, peço a você, encaminhe esse link, também curta aqui o nosso vídeo no YouTube, né? O joinha, deixa o seu joinha, tá bom? Para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas. Vou olhando aqui alguns nomes, temos o Fábio Gomes, a Gorete, Joyce Santos, Tereza Cristina, da paróquia Nossa Senhora do Rosário, aqui de Jaguaribe, Forania Centro, Gustavo Roberto, da Forania Várzea, Joyce Santos, da Litoral Sul, tem aqui um perfil Orarte JP, da paróquia Santo Antônio do Menino Deus, aqui, Jardim Cidade Universitária, né? Forania Praia Sul. Também temos aqui Vicente Neto, da Diocese de Cajazeiras, que nos acompanha. Seja bem-vindo, meu irmão. Júlia Raquel, da Litoral Sul. Lúcia de Fátima, Praia Sul. Geovano Tavares, seminarista da nossa arquidiocese, seja bem-vindo. Francisca Barbosa, da nossa Forania Conjuntos. Fábio Gomes, é da Diocese de Guarabira. Seja bem-vindo também, meu irmão, nessa noite. Temos mais gente aqui entrando. Fátima Regina, da Diocese de Petrópolis, Rio de Janeiro. Seja bem-vinda também, Fátima. Muito bem. Com essa nossa primeira live, nós queremos dar início, abertura ao mini-curso sobre a liturgia intitulado Traditionis Custodes. Esse termo é inspirado no motu próprio do Papa Francisco, publicado no último dia 16 de julho, a memória de Nossa Senhora do Carmo, onde durante nos próximos 3 dias, hoje, terça e quarta, nós vamos refletir sobre a liturgia, a reforma litúrgica no Concílio de Trento, hoje, com a presença do Padre Moisés Fragoso. Amanhã teremos a reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, com o Padre Liginaldo Miguel, que é o assessor da nossa pastoral de liturgia aqui da Arquidiocese da Paraíba, é professor do nosso seminário de liturgia, foi o idealizador desse minicurso, né? Então, e na terceira noite nós vamos ter sobre alguns aprofundamentos desse motu próprio do Papa, Traditionis Custodes, com o Dom Jerônimo, que é doutor em Sagrada Liturgia. Então você está convidado a participar conosco das 3 noites de formação, tá certo? Vamos ver aqui mais algumas pessoas. Estou vendo aqui que o Tiago, da Comunidade Católica em Adoração, já está com a gente. Boa noite, Tiago. Miriam Gomes, também da Diocese de Petrópolis. Josevando, da paróquia Nossa Senhora da Conceição, lá de Itabaiana. Otaviano Alcântara, da paróquia São Pedro Pescador, Praia Norte. Tem mais gente aqui da comunidade em adoração participando, gente da paróquia de Mari, que é Diocese de Guarabira, o Fernando. Irmão João Batista também, boa noite, irmão. Marcela Dias, que é da nossa livraria Paulus. Já desde já gostaria de agradecer a parceria da livraria Paulus. E você que está participando da nossa live, daqui a pouco nós vamos lançar, atenção, aqui no nosso chat,
um link onde você vai clicar e vai fazer a sua inscrição para participar, ao final da nossa live, de um sorteio promovido, então, pela Livraria Paulus, aqui de João Pessoa. Então, se você quer participar, quer ganhar o kit com um livro sobre a liturgia, ao final da live nós vamos apresentar qual é o material que vai ser sorteado aqui hoje. Então, se você quiser participar daqui a pouco, preste atenção no nosso chat e faz a sua inscrição para participar, tá bom? Ao final de cada noite, a gente faz o sorteio e vocês têm até o dia 9 de outubro para ir buscar, para retirar o seu kit lá na Livraria Paulus, daqui de João Pessoa, que fica ali na rua Peregrino de Carvalho, perto da Igreja da Misericórdia, no centro da cidade. Temos aqui também o padre Thiers Queiroga, que é da paróquia Nossa Senhora da Conceição, Diocese de Cajazeiras. Seja bem-vindo, padre, a essa nossa live, esse nosso momento de formação. Selma Holanda, da paróquia Santo Antônio do Menino Deus. Doralice Ferreira, lá de Mangabeira 8, da paróquia São Francisco de Assis. Lécio Alves, da Diocese de Votuporanga, em São Paulo. Olha só que alegria, quantos irmãos de fora também prestigiando, participando conosco deste momento de formação. Rosana Souto também nos acompanha. Firmino Inácio, que é seminarista da Diocese de Cajazeiras. Seja bem-vindo, irmão. A nossa irmã Verônica Madruga, do setor família da nossa arquidiocese. Seja bem-vinda, Verônica. E assim, dando boas-vindas a todos estes que acabo de citar os nomes, quero dar boas-vindas a todos em nome do Padre Liginaldo, idealizador deste minicurso e também assessor da nossa pastoral de liturgia da Arquidiocese, a todos vocês que nos acompanham, que desejam aprofundar no conhecimento da Sagrada Liturgia. Temos ainda a participação do nosso querido amigo e também integrante da nossa pastoral, Marcelo Gomes de Barros, está nos desejando que essa noite de formação seja excelente para todos nós. É uma alegria também tê-lo conosco, Marcelo. Quem sabe em breve não seja você que está aqui falando para a gente, né? Temos muitas pessoas nos acompanhando. Que alegria. Tem Marcinha, da paróquia São Pedro e São Paulo, lá de Tibiri 2. Seja bem-vinda, Marcinha. E assim, vamos então dar início a este nosso primeiro encontro sobre a reforma litúrgica do Concílio de Trento. Gostaria então agora de convidar o padre para estar conosco e dar assim início, padre Moisés Fragoso, que vai dar início à nossa reflexão. Padre Moisés, seja bem-vindo. Oi, Cláudio. Muito obrigado. Uma boa noite. É uma alegria poder estar aqui junto, para poder participar desse momento tão bonito de formação da Arquidiocese da Paraíba. Você me escuta? Sim, lhe escuto bem. Então, já a apresentação, peço que o senhor mesmo faça e depois já pode dar continuidade nos apresentando sobre esse tema da reforma litúrgica no Concílio de Trento. Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco, sinta-se abraçado por toda a nossa arquidiocese. Ok, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, né, feito pelo o padre Liginaldo. Eu sou o padre Moisés, sou da Diocese de Petrópolis, né, do Rio de Janeiro. Tenho 9 anos de sacerdote, ano que vem, com a graça de Deus, completo 10 anos, e já há 3 anos, 4 anos, melhor dizendo, estudo aqui em Roma, liturgia. Estudei com o padre Liginaldo, fizemos o mestrado juntos, e aí eu comecei logo no caminho do doutorado. Então, dali eu conheço essa grande pessoa que é o padre Liginaldo, né? Somos colegas ali, propriamente, literalmente, colegas de banco, né? Porque sentávamos ali um do lado do outro. E é uma alegria grande poder participar desse encontro, né? Saúdo a todos vocês, estava ali lendo os nomes, né, daqueles que estão presentes, das dioceses vizinhas, da Diocese de Petrópolis, né, os amigos da Diocese de Petrópolis também. Uma saudação especial
a Sua Excelência Dom Frei Manuel Delson, o arcebispo da Arquidiocese da Paraíba, e também a todos vocês presentes, né? Uma iniciativa, do meu ponto de vista, uma iniciativa muito bonita essa, de trabalhar esse tema da tradições custódias, porque é uma iniciativa ligada tendo em vista a grande necessidade da sólida formação do povo de Deus, né? Então, tudo aquilo que vem para ajudar nessa formação, que é algo tão desejado pelo Concílio Vaticano II, é muito bem-vindo, né? Tudo aquilo que aparece para isso é muito bem-vindo. E, bom, a razão desse nosso encontro, né? Do nosso estar aqui, está ligado propriamente a essa carta, esse moto próprio, né, do Papa Francisco, Tradições Custódias, um texto que, em si mesmo, é de muito fácil compreensão, né? É um texto muito simples, até o modo do Papa Francisco escrever é também assim, muito simples, porém que gerou, surpreendentemente, uma confusão muito grande na igreja romana, vamos dizer assim. Quando eu falo de igreja romana, estou falando de todos aqueles que celebram o rito romano. Na igreja não temos somente o rito romano, existem tantos outros, mas nós somos de rito romano, então aquilo que o Papa nos oferece, sobretudo, está ligado ao rito romano, que é o nosso rito. Então, assim, um documento muito simples, esse da Tradições Custódias, em si mesmo, porém que, como disse, surpreendentemente gerou uma confusão muito grande, né? É um texto no qual, substancialmente, assim, de modo muito simples, o Papa ele apresenta algumas restrições objetivas para o chamado rito extraordinário, que era o rito de Pio V, o rito que foi promulgado logo depois do Concílio de Trento. E segundo o mesmo Papa, a intenção desse moto próprio, do Tradições Custódias, é simplesmente guardar, cultivar a comunhão da igreja, porque muitos problemas surgiram ali depois da promulgação, ou melhor dizendo, da abertura do uso do rito extraordinário. Problemas não por causa da possibilidade, mas do modo como essa possibilidade foi utilizada por tantos, né? Então, assim, uma coisa interessante, claro, eu não vou falar aqui do Tradições Custódias, estou fazendo uma introdução só para a gente entender da onde parte esse nosso encontro. Uma coisa interessante é entender que no Tradições Custódias, não é que o Papa ele aboliu a missa, o rito, melhor dizendo, o rito de Pio V, ou rito tridentino. Ele deu restrições objetivas, concretas, para que ela aconteça. E restrições muito claras, né, para que a missa seja celebrada com toda a dignidade que ela merece. E diante dessa provocação da Tradições Custódias, surgiu então essa ideia desses encontros, nos quais nós vamos falar de um modo muito sintético sobre dois movimentos precedentes ligados à reforma da liturgia. A Tradições Custódias, ela, de certo modo, apresenta uma reforma. Ainda que é uma restrição, porém está ligado também a uma reforma na liturgia. E o fato de vermos esse documento levantou aquela pergunta, poxa, mas por que a reforma litúrgica? Por que as reformas litúrgicas, né? Porque reforma litúrgica na igreja não teve só uma, tiveram algumas. Então, por que essas reformas? Por que é necessário passar sempre por esse caminho de reforma na liturgia? Então, a partir daí, o padre Liginaldo, com a sua equipe, teve essa brilhante ideia de abordar, além do próprio documento, que vai ser tratado no último dia pelo Dom Jerônimo, abordar também dois momentos de reforma litúrgica. O Concílio de Trento, que apresentou, de certo modo, uma reforma na liturgia, e o Concílio Vaticano II, que apresentou especificamente, detalhadamente, vamos dizer até mais do Concílio de Trento, uma reforma também para a Sagrada Liturgia. Então, a nossa proposta de hoje é falar sobre essa reforma
que aconteceu no Concílio de Trento, por causa do Concílio de Trento, na liturgia da Igreja Católica Romana, né? Para essa apresentação, eu não preparei slides, porque são coisas que pesam um pouquinho a conexão, então fica tudo muito lento e tudo mais. Eu pensei a nossa exposição em 3 pontos muito simples, e nos quais eu vou tentar ser o mais dinâmico possível para que a coisa se torne cada vez mais agradável, né? Então, nós vamos trabalhar esse tema da reforma litúrgica no Concílio de Trento em 3 pontos. O primeiro deles são os antecedentes do Concílio de Trento. O segundo ponto é o próprio concílio, o que o concílio falou sobre a liturgia. E o último ponto é o que aconteceu depois do concílio. Então, de modo muito claro, é claro que a gente não vai falar aqui de todo o Concílio de Trento, porque precisaria ir no mínimo, de uns 10 encontros só sobre o Concílio de Trento. Por quê? O Concílio de Trento não falou só sobre liturgia, falou sobre muitas coisas. Muitas coisas. Um dos temas foi a liturgia, e nós vamos ver que não foi nem o primeiro a ser debatido, né? Foi ali no segundo período, no terceiro período, nós temos temas ligados à liturgia. Mas um dos temas, porque a realidade que se estava em torno exigia também que se falasse daquilo. Mas o Concílio de Trento não falou somente sobre liturgia. Porém, o que nos interessa aqui é a realidade da liturgia. Então, para a gente começar, o primeiro ponto, os antecedentes do Concílio de Trento. Eu coloquei aqui 2 perguntas que, nesse nosso percurso, eu vou tentar responder, vamos tentar juntos responder a essas perguntas, né? A primeira coisa, o Concílio de Trento é a expressão primeira da reforma litúrgica realizada na Igreja? Ou seja, a reforma litúrgica começou com o Concílio de Trento? O Concílio de Trento foi o primeiro sinal de reforma litúrgica na Igreja? Ou isso já aconteceu antes? Ou a gente já tem exemplos antes de uma reforma na liturgia? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, por que esse concílio, então, precisou abordar do tema da liturgia? O que estava acontecendo para que o Concílio de Trento, no meio de tantas coisas, tivesse que falar também da liturgia? Não é óbvio. Muitos concílios na Igreja nem mesmo tocaram no tema da liturgia, porque precisavam falar de outras coisas. O que estava acontecendo para que o Concílio de Trento se dedicasse sobre a liturgia? Então, na história da liturgia romana, vamos tentar responder logo a primeira pergunta, né? Se a reforma litúrgica começou em Trento ou se já acontecia antes. Na história da liturgia romana, muitas vezes aconteceram reformas ligadas à liturgia, à forma ritual. Porém, muitas vezes tais reformas aconteciam de modo regional. Regional. Ou seja, nós tínhamos lá um determinado grupo de diocese que era seguido por uma metropolia, como aí, por exemplo, nós temos a Arquidiocese Metropolitana da Paraíba, e tem outras dioceses em torno, que são as dioceses chamadas dioceses sufragâneas. Em grande parte da reforma litúrgica, na história da Igreja, da liturgia romana, acontecia de modo regional. Era uma região, a metrópole com as dioceses sufragâneas, onde os bispos se reuniam, junto com eles alguns peritos, sacerdotes e tudo mais, para definir certos pontos na liturgia. Era uma coisa muito interessante, por quê? Porque nós estamos ainda falando de um período, pensemos aí, mais ou menos, tá? Até o século IX, onde a ideia de uniformidade litúrgica não existia tanto. Não era tanto considerada. Sempre foi considerado, sim, a unidade na fé, mas a uniformidade litúrgica era algo meio que deixado de lado. Desde que aquela ação ritual não fosse contra a fé, não fosse contrária à fé cristã, se ela acontecesse desse modo ou se ela acontecesse do outro modo, não tinha problema. Peguemos um exemplo muito claro. Nós temos o rito romano, que é o nosso, e o rito ambrosiano, que acontece na Diocese de Milão. Nós temos um mesmo elemento, que é a saudação da paz. Para nós, no rito romano,
ela acontece antes de receber a comunhão, né? Antes da distribuição da comunhão. Para o rito ambrosiano, ela acontece antes da apresentação das oferendas. Para dizer, o mesmo elemento, que em 2 lugares diferentes, acontece de modo diferente. Seja um lado, seja o outro, nenhum deles é contrário à realidade da fé, à realidade das nossas verdades de fé. Então, para dizer, desde que os elementos não fossem contrários à realidade da fé, se eles acontecessem desse modo, ou se eles acontecessem do outro, não tinha problema. Não tinha problema. Basta que acontecesse. Então, as reformas litúrgicas, como ainda hoje acontece, por exemplo, na Igreja Oriental, em muitas realidades da Igreja Oriental, eram levadas adiante de modo regional. Você tem lá os concílios da África, que são belíssimos de ler, onde os bispos da África, guiados pelo bispo de Cartago, decidiam as coisas da vida normal, das diretrizes da igreja e também da liturgia. Você tem os concílios da Espanha, onde se está ali Espanha e Portugal, os concílios hispânicos, onde eles, guiados pelo bispo de Sevilha, ou melhor, de Toledo, guiado pelo bispo de Toledo, então eles decidiam as coisas. Você tem os concílios, por exemplo, da Gália, né, da região da França, ali daquela região, onde eles, guiados pelo bispo de Tours, pelo bispo de Lyon, enfim, decidiam a realidade litúrgica daquele ambiente. Então, nós temos essa primeira realidade. Os concílios, as decisões litúrgicas muitas vezes aconteciam de formas regionais. Como se no Brasil, por exemplo, estivéssemos naquele período, né? O Norte 1, Nordeste 1, Leste 1, Leste 2, cada conferência, cada pedaço resolvia os seus problemas litúrgicos. Mas também, por outro lado, nós tínhamos algumas realidades, algumas vezes, algumas reformas, vamos dizer assim, que aconteciam por determinação do Papa. O próprio Papa determinava certas coisas para o rito romano. Por exemplo, a mudança da língua, do uso da língua grega para a língua latina na celebração litúrgica, né, que aconteceu por volta do século IV com o Papa Dámaso. Ele que coloca aquela realidade. Depois, a acolhida de certos elementos que não pertenciam ao nosso rito, por exemplo, o santo, o Cordeiro de Deus, o glória, eram elementos que de pouquinho em pouquinho foram entrando na liturgia romana e que o Papa determinava que deveriam ser acolhidos. Ou então, a mudança de certas posições, por exemplo, antigamente, até o século VI, mais ou menos, o Pai Nosso ele era rezado logo antes de receber a Eucaristia. O Papa Gregório Magno, que explica isso numa carta ao bispo João de Siracusa, ele transfere o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, para o lugar que nós rezamos hoje, por exemplo, logo depois do por Cristo, com Cristo e em Cristo. Então, essas realidades também, podemos pensar a supressão de ritos, né? Pensem que até o século XIII, os fiéis comungavam, na grande maioria das vezes, quando comungavam, sobre as duas espécies do pão e do vinho. Depois, esse rito, de certo modo, vai ser supresso e a comunhão vai ser dada somente na espécie do pão. Então, ou as reformas litúrgicas eram determinadas regionalmente, ou as reformas litúrgicas eram determinadas, sim, pela autoridade do Romano Pontífice. De tal modo que a gente entende que o Concílio de Trento não é o primeiro concílio que trata uma reforma litúrgica. Pelo contrário. E a necessidade das reformas litúrgicas, por quê? Por que se precisa reformar a liturgia? Não seria tão fácil ter um bloco ali, tudo certinho, quadradinho, feito e ficasse assim? A necessidade da reforma da liturgia, ela se fundamenta no fato que a liturgia é uma realidade viva. É uma realidade viva. E acompanha a mentalidade de quem a celebra. A liturgia não é uma realidade morta.
Não é um rito morto que nós realizamos. Ela é viva, ela se relaciona com uma cultura, ela se relaciona com uma história, ela se relaciona com uma forma de pensamento. Então, por isso que a liturgia, ela, como a cultura, ela se desenvolve, a história se desenvolve, as formas de pensamento se desenvolvem, também a liturgia se desenvolve. Também a liturgia, ela é sempre reformanda, vamos dizer assim, né? Ela está sempre num caminho de reforma. Nós vemos na história da igreja tantos elementos de reforma e ainda vamos ver, se Deus nos der a graça da vida, o dom da vida, ainda por muito tempo, nós vamos ver que a reforma proposta pelo Vaticano II, por exemplo, não é a última. Não foi a última, nem é a definitiva, e nem é a mais acertada. A gente nunca pode dizer isso, essa reforma foi mais acertada do que aquela, porque é mentira, é errado. Cada reforma, ela corresponde a uma realidade presente naquele tempo. Então, o que a igreja sempre teve essa atenção de reformar, de atualizar a liturgia? Porque a liturgia é uma realidade viva. Aquilo que nós celebramos não é um rito morto, uma obra morta. Pelo contrário, é uma obra viva, que acompanha a nossa vida, que se relaciona com a nossa vida, com o nosso modo de pensar. E quando a mentalidade muda, quando a cultura ela ganha outros elementos, a liturgia também entra ali para quê? Para anunciar o Evangelho, para colocar o Evangelho de Cristo dentro daquela realidade. Então, essa é a primeira pergunta, né? Por que se Trento era a primeira proposta de reforma de liturgia na história da igreja, e nós já vimos que não é. Não é. Depois, o que estava acontecendo antes, naquele período de Trento? Por que foi necessário aquele concílio? Muitas vezes, quando nós estudamos nos livros de história, ou na escola, nos falam que o concílio de Trento aconteceu única e simplesmente por causa do problema da reforma protestante. E não é verdade. Não é verdade. Um dos elementos é verdade, foi esse, mas não foi o único motivo. Nós temos ali tantos outros elementos, tantas outras problemáticas que já foram identificadas anos antes, ou melhor, muitos anos antes, pela própria hierarquia da igreja, pela própria igreja, mas que ainda não tinham recebido uma resposta adequada. Então, nós vamos dar uma olhadinha de modo muito breve, sempre pensando na realidade litúrgica, que é a nossa. Quais eram os antecedentes que estavam ali a Trento, né? A primeira coisa é a expansão de uma ideia de unidade litúrgica. Eu falei no início que, até um certo período, essa ideia de unidade litúrgica não existia. Uma uniformidade, mais do que uma unidade, uma uniformidade litúrgica. Quem começa fazendo com que isso entre, digamos assim, é Carlos Magno, o imperador. Porque Carlos Magno, tentando unificar o seu império, abraça também a realidade da liturgia romana e impõe na sua realidade do Império Franco. E, de tal modo, é ali que esse pensamento de uma uniformidade litúrgica, ou seja, uma liturgia celebrada igualzinho por todos em vários lugares diferentes, começa a ganhar corpo. E, além daquilo que faz Carlos Magno, nós temos também o pontificado do Papa Gregório VII, por volta ali do século XI, que dá uma grande intensidade, uma grande força a essa expansão do rito romano para fora daquela região aqui de Roma, da região do Lácio, essa região nossa aqui, e fazendo com que esse rito ganhe corpo em vários lugares diversos, em várias situações diversas. Uma unidade pensada quanto unidade, mas realizada como uniformidade. E o que vai gerar muita confusão. Por quê? Porque em vários lugares diversos, como já disse, a liturgia era celebrada de modo diverso. Porém, esse modo diverso, diferente, ele vai ser visto como, ele vai ser entendido como um modo errado. E a liturgia romana vai se propor como a liturgia correta, para
que deve ser imitada, que deve ser seguida. Então, existe nesse período essa grande ideia. A liturgia romana deve se colocar em toda a realidade, em todo o Ocidente, para que todos possamos celebrar de modo correto a liturgia católica. Além disso, nós temos um outro ponto, que é a redução da Assembleia Litúrgica. Tem um autor, Marcel Metzger, ele vai dizer que por volta do século X e XI, a sociedade, que era a sociedade feudal naquela época, ela se encontrava, onde se encontrava a igreja, melhor dizendo, ela era dividida em 3 realidades. Se dizia, né, que uns são aqueles que rezam, outros são aqueles que combatem e outros são aqueles que trabalham. Uns rezam, outros combatem, outros trabalham. Quem são aqueles que rezam? É o clero. Tal concepção vai identificar, então, o clero como unicamente como responsável pelo exercício do culto. E o que vai acontecer aí? Consequentemente, a Assembleia Litúrgica, que antes era composta pelo clero e pelos fiéis, vai ser cada vez mais absorvida pelo clero. Tal concepção ela vai ganhar uma força muito grande aqui em Roma, por exemplo. Imaginem que o Papa, né, que nesse período, o Papa que celebrava a sua liturgia na sua catedral, que é a Basílica de São João de Latrão, juntamente com o povo, vai deixar essa celebração, essa forma de celebração, para começar a celebrar na chamada Capela Papal, numa realidade menor, para um grupo menor, composto 99% de clero, né, de sacerdotes, de diáconos, de outros bispos, enfim, e o povo de Deus vai ficando cada vez mais distante da celebração, distante dos mistérios, distante da celebração litúrgica. Então, esse vai ser um problema muito forte, que é o problema da redução da Assembleia. E o que vai se manifestar também até nos ministérios, por exemplo, né? Os ministérios que serviam para uma melhor participação dos fiéis à liturgia, eles não vão ser extintos, mas eles vão ser colocados unicamente como degraus de acesso ao sacramento da ordem, seja no grau do diaconato, seja no grau do presbiterato. Então, uma redução da Assembleia Litúrgica. Essa redução da Assembleia Litúrgica, ela vai impulsionar um outro movimento que também vai ser um grande problema desse período, que é o chamado movimento das missas privadas. Se passa da celebração comunitária, que era aquela mais evidente, mais clara, com os ministérios e tudo mais, a uma celebração privada, onde o povo é praticamente excluído, onde o sacerdote celebra tendo unicamente um ajudante, um leigo ali que está ajudando a servir a missa. E essa problemática apresentada, a problemática que vai ser apresentada por essa prática, não se encontra no nível da modificação do rito. O rito é o mesmo, o rito é sempre o mesmo, mas sim na sua aplicação e também na realidade do gênio da liturgia. O que eu quero dizer? Uma celebração, por natureza, ela exige a presença da comunidade eclesial. Uma celebração litúrgica, por natureza, porque liturgia não é algo, pelo próprio nome, não é algo somente feito em favor de alguém, mas também com a presença de alguém, ela exige a presença da comunidade eclesial. E ali nós vamos ter esse grande movimento das missas privadas, que vai gerar uma grande confusão. Porque as missas privadas, ainda que se usasse o rito normal e tudo mais, ela vai acabar se ligando a muitas coisas. Por exemplo, a missa privada ela vai se ligar às intenções dos defuntos, às intenções dos vivos, ela vai se ligar àquilo que nós chamamos de estipêndio, né? Ou seja, chegava lá a senhora Maria
e queria rezar uma missa pelo senhor Alfredo, seu falecido marido. Então, a senhora Maria dava ao sacerdote uma quantia para rezar a missa pelo senhor Alfredo. E isso, nós sabemos que o coração humano, quando ele não é bem orientado, ele caminha por estradas erradas. Esse sacerdote poderia encontrar nesse modo de missa um meio de sustento pessoal e acabar instrumentalizando a Eucaristia. E que, de fato, aconteceu muitas vezes. Não sempre, mas muitas vezes. E, contanto que uma das críticas da reforma protestante vai ser essa realidade da missa privada enquanto uma forma de autossustentação do próprio sacerdote. Então, a missa privada, ela nasce com esse problema. E quando eu falo um problema, é engraçado porque essa realidade da missa privada, imagine, chegava ali, novamente, a senhora Maria e queria rezar não mais uma missa pelo senhor Alfredo, seu falecido marido, mas sim rezar 1000 missas pelo senhor Alfredo. Então, encontrava o padre Y e lhe dava ali ao padre, ao frei, aquele que era, a quantia, a soma necessária para a contribuição. E por que lhe dava a soma? Porque a senhora Maria, tendo em vista que ela mesma não participava daquela celebração, sendo assim, ela mesma não portava, não levava consigo o pão e o vinho, ela então pagava para que aquele pão e o vinho fosse providenciado e aquela celebração acontecesse. E aí, aquele padre, o padre Y, tendo em vista que ele não pode celebrar 1000 missas, porque ele vai esquecer, passando o tempo ele vai esquecer, aquele padre começa a celebrar 2 missas por dia, por aquela intenção, às vezes 3, às vezes 4, às vezes 5, às vezes 10, às vezes 30, às vezes 50. Nós chegamos a um período em que, muitas vezes, por causa da missa privada, alguns padres celebravam entre 40 e 45, e às vezes até mesmo 50 missas por dia, por causa das intenções. Quer dizer, é uma coisa totalmente fora de lógica, fora, como a gente brincaria hoje, fora da casinha, né? Fora da realidade. Mas a mentalidade, infelizmente, era aquela. E a missa privada, então, ela acarretava consigo esses problemas. E além desse problema da questão financeira, vamos dizer assim, também a missa privada, ela levava consigo a grande dificuldade, digamos, problemática do desejo dos fiéis de unicamente receber os frutos da Eucaristia. O que eu quero dizer com isso? Eu, senhor João, pedi ao sacerdote X para poder celebrar aquela Eucaristia. Desde o momento em que eu paguei para que ele faça aquilo, eu tenho o direito de receber os frutos daquela celebração. Mesmo que eu não vá. O fruto da Eucaristia tem que acontecer na minha vida. Mesmo que eu não participe. Não tem problema se eu não participo. Mas ele tem que acontecer na minha vida. Então, esse era um dos grandes problemas também que nós encontramos na liturgia daquele período. As missas privadas. E depois, além disso, nós temos problemas também de ordem teológica. O grande problema sobre a transubstanciação, ou seja, quando é que o pão e o vinho deixa de ser pão e vinho e se torna corpo e sangue de Cristo. Quando se diz as palavras tomai todos e comei, no início da oração, no final da oração. Depois, além disso, a utilização exagerada da alegoria. Né? A missa, ela passa a ser vista como, como pode dizer, como aspectos da vida de Jesus Cristo. Cada partezinha da missa, ela vai ter uma explicação. Isso começa com Amalário de Metz, por volta de 850, e depois vai ser seguido pelo Papa Inocêncio III, por exemplo. Cada parte da missa ela vai ganhar uma explicação. Por um lado, isso não tem problema algum, isso até fomenta a nossa devoção. Por outro lado, quando nós nos fechamos na explicação, nós perdemos o sentido real das coisas. Por exemplo, o uso da água no vinho. Né? O uso da água no vinho, nós, alegoricamente, ligamos
a humanidade de Cristo, que é assumida pela sua divindade. Não tem nenhum problema, fazemos a oração naquele momento do cálice ali de colocar água no vinho. Porém, aquela ação, ela tem uma realidade sua real, que era aquela de, como se diz, aliviar um pouquinho o vinho, que ele era muito forte, muito denso. Então, qual era o problema? A missa, ela tinha se tornado toda ela uma alegoria. E nós sabemos que a alegoria, ela não fica só no pensamento de quem fala, mas ela também se expressa. As igrejas vão passar a ter vários painéis, várias coisas que tentem, de certo modo, mostrar alegoricamente aquilo que está acontecendo na celebração. De um lado, isso não tem nenhum problema. O problema é quando a alegoria toma o lugar da realidade verdadeira, né? Depois, além disso, e aqui sim, nós encontramos um problema sério naquele período, antecedente ao Concílio de Trento, um crescente interesse pela realidade mágica da Santa Missa, que levou a abusos e a superstições. Quem participa da missa, muitas vezes se dizia, quem trata isso muito é Jungmann, num livro seu chamado Missarum Solemnia, que nós temos em português, vale muito a pena a leitura dele, que é um pouco a história da missa até os precedentes do Concílio Vaticano II. Jungmann, ele relata que, em muitos escritos, se dizia que quem participa da missa, muitas superstições que nasciam para aqueles que participavam da missa. Quem participava da missa, por exemplo, não morria de morte imprevista, se dizia isso. Ou então, quem participava da missa não se tornava mais velho, continuava jovem. São coisas engraçadas, mas são coisas que realmente, naquele período, as pessoas passavam a acreditar. E as diversas superstições, por exemplo, no elevar a hóstia, né? Elevar a hóstia, naquele momento, Cristo dava as graças da Eucaristia àquelas pessoas. Então, se pedia ao padre, tem isso relatado, se pedia realmente que o padre levantasse a hóstia cada vez mais alto, e que segurasse a hóstia bem alto por muito tempo, né? Então, certas superstições que nasciam em torno da liturgia geravam também certos abusos. Além dessas problemáticas que nós acabamos de apresentar, nós temos sim a questão da Reforma Protestante, que vai acontecer. Não vou falar aqui de todos os reformadores, porque a gente perderia muito tempo. Chama atenção somente para aquilo que Lutero vai dizer, aquilo que Lutero vai apresentar, porque Lutero ele vai tratar a problemática do uso exagerado e errôneo das indulgências, que todos nós já ouvimos falar, mas também ele vai tratar sobre o culto exagerado dos santos. Por quê? Porque no período de Lutero, todo dia da liturgia você tinha um santo diverso para celebrar. E às vezes os santos eles tinham as oitavas, de modo que você nunca celebrava a liturgia, digamos assim, no seu, entre aspas, ok? Estado puro. Era sempre a memória de um santo, a festa de um outro santo, a oitava desse santo, daquele santo. Também, além do culto exagerado dos santos, uma prática litúrgica que não tomava em consideração a presença dos fiéis. Lutero ele chama atenção para isso. E onde ele faz essas suas, digamos, reivindicações? Lutero tem um livro chamado Cativeiro Babilonense. É o seu segundo livro, digamos assim, mais importante, no qual Lutero ele apresenta três argumentos que a igreja deveria repensar. O primeiro desses argumentos é a proibição do cálice por parte dos fiéis. Ou seja, para Lutero, os fiéis deveriam voltar a comungar também no cálice. E ele dava lá as explicações, dizendo que não era justo que somente o sacerdote comungasse, seja da espécie do pão e seja da espécie do vinho. Depois, um segundo argumento que Lutero coloca, que a igreja, segundo ele, a igreja deveria repensar, é a doutrina da transubstanciação. Lutero dizia que essa doutrina não tinha fundamento bíblico, mas que, ao invés de transubstanciação, se deveria falar de consubstanciação. Ou seja, o que Lutero quer dizer?
ao invés de dizer que o pão e o vinho se tornam unicamente corpo e sangue de Cristo, para Lutero, o pão e o vinho, além de continuar sendo pão e vinho, assumiam também o corpo e sangue de Cristo. Então, permanecia ali tudo junto, né? E a terceira reclamação, digamos assim, que Lutero apresenta é o caráter expiatório da missa. Ou seja, Lutero dizia, a missa não é um sacrifício, porque o sacrifício de Cristo é um só, já aconteceu, a missa é uma obra boa, é uma boa ação que as pessoas oferecem para alcançar o perdão dos pecados. Então, essa problemática de Lutero e tantas outras, de outros reformadores, elas também vão impulsionar a necessidade de um concílio. De um concílio para que esse concílio dê, então, respostas para essas realidades. E aí, como a gente pode ver, então, o século XIV, XV, foram séculos de profundo clericalismo e um senso eclesial praticamente perdido no que diz respeito à liturgia. A liturgia era algo do clero. O povo assistia. Estava ali, se estivesse em pé, se estivesse sentado, se estivesse ajoelhado, não fazia diferença. Não fazia diferença. Bastava somente que ajoelhasse no momento das palavras da instituição, por isso nasce o sino que nós ainda usamos na Eucaristia, era para avisar que aquele momento ia acontecer a transubstanciação, então naquele momento todos deveriam se ajoelhar, mas o modo como estivesse não interessava, não importava. A missa tinha se tornado simplesmente uma realidade devocional. As pessoas não iam para a missa em si mesma, elas iam para ver a hóstia, para contemplar a hóstia, para adorar a hóstia. E a adoração eucarística, ela tinha tomado, vamos dizer assim, ela era tida como superior até mesmo à participação da Eucaristia, no seu sentido mais completo. Então, eram as realidades que nós encontramos ali naquele período. Além disso, por sua vez, uma espécie de individualismo religioso crescia e que ganhou muitas forças naquele movimento que nós vimos da missa privada. Todas essas problemáticas, é interessante, antes de passar para o segundo ponto, elas nos mostram que se a nossa prática litúrgica ela não é acompanhada de boas bases teológicas, eclesiológicas e até mesmo litúrgicas, a nossa ação ritual ela pode tomar caminhos, os caminhos mais estranhos possíveis. Essas pessoas que faziam essas coisas, a missa privada, a realidade devocional que ultrapassa o valor da própria Eucaristia, da Santa Missa, não é que elas faziam isso por maldade ou por querer distorcer as coisas. Não, faziam simplesmente por ignorância, porque lhes faltava uma base teológica, uma base eclesiológica, uma base litúrgica também. Então, quando na nossa vida, por isso que é importante que nós, da pastoral litúrgica, seja a nível diocesano, seja a nível paroquial, conheçamos aquilo que estamos fazendo. Não basta ver que nesse lugar ou naquele lugar se faz assim, se faz assado. É importante que eu sei, mas por que lá se faz assim, por que lá se faz de outro modo, e por que nós fazemos desse modo? Porque senão a nossa prática, por melhor das intenções, ela pode desviar as pessoas da correta fé cristã, católica. Então, por isso que é importante, repito, uma iniciativa como essa acontecer, né, de estudo, de meditação sobre um determinado tema. Então, assim, para passarmos ao segundo ponto, o Concílio de Trento, né? O Concílio de Trento, ele aconteceu entre os anos de 1545 e 1563. Foram 18 anos. Óbvio que não foram 18 anos ininterruptos. Claro que tiveram muitas interrupções, às vezes pela morte do Papa, às vezes por questões de guerra, às vezes por necessidade de trocar o lugar, trocar o local. Então, o Concílio de Trento ele durou esses 18 anos. E iniciou um caminho de reforma
para colocar remédio aos abusos denunciados pelos reformadores, seja pelo modo de celebrar, seja pelo modo de compreender a celebração. Não somente celebrar, o Concílio de Trento já começou uma atenção ao compreender aquilo que se faz. Porém, diferentemente daquilo que esperavam os reformadores, as decisões de Trento não trataram profundamente de certas modificações. O Concílio de Trento ele vai se desenvolver em três períodos diferentes. O primeiro período, que está ali da sua abertura, né, 13 de dezembro de 1545, ele, do ponto de vista litúrgico, ele vai oferecer muito pouco. Por quê? A grande preocupação ali era uma preocupação dogmática. Quando eu falo dogmática, é realidade ligada à teologia. A grande preocupação ali era de determinar, ou melhor, de reafirmar a importância da teologia dos sacramentos, por exemplo, a importância da teologia das indulgências. Era mais uma realidade teológica do que propriamente litúrgica. A importância dos sacramentos na vida dos cristãos do ponto de vista teológico. Para a parte litúrgica, o Concílio de Trento, no primeiro período, oferece muito pouco. No segundo e no terceiro, ali sim, nós encontramos alguma coisa mais interessante. O segundo período, 1551, 1552, nós vamos encontrar uma reflexão muito intensa sobre a realidade da Eucaristia. Uma comissão ela vai ser encarregada por recolher reclamações referentes aos abusos em relação aos sacramentos, aos vários sacramentos. E também, especificamente, referidos à Santa Missa. Porém, as discussões levantadas apresentam simplesmente propostas parciais. Foram discussões que apresentaram propostas que não eram a fundo naquele tema tratado, nas quais se pode muito facilmente notar uma preocupação mais devocional do que litúrgica. É interessante que o Concílio de Trento, reafirmando a realidade teológica, ele vai apontar muito para a realidade devocional da Eucaristia, a realidade devocional dos demais sacramentos. Digamos, vai apontar a celebração, a necessidade da celebração, mas, sobretudo, uma realidade mais devocional do que propriamente litúrgica. O tema eucarístico ele vai ser trabalhado, por exemplo, na seção número 13 do segundo período do concílio. Dessa seção vai ser publicado um documento chamado Sobre a Eucaristia, cujo objetivo era principalmente aquele de reafirmar a presença real de Jesus nas espécies eucarísticas. Olha aí, o Concílio de Trento, antes de falar do modo da celebração, o que ele vai dizer? Na Eucaristia, nós encontramos a presença real de Jesus. Era a preocupação daquele período. Era a preocupação maior daquele período. Outras coisas vão ser tratadas ali, por exemplo, o Cristo que está presente no menor fragmento da Eucaristia, a permanência da Eucaristia, do Cristo presente na Eucaristia, até mesmo depois da celebração, são realidades mais dogmáticas que, de certo modo, esbarram ali também na realidade litúrgica. A realidade litúrgica em si mesma, ela vai ser tratada no terceiro período do Concílio de Trento, já ali 1562, 1563. E ali nós vamos encontrar, de fato, elementos mais claros, até mesmo para uma pastoral litúrgica. Nesse período, a seção 22 e 23, elas vão tratar principalmente do sacramento da Eucaristia e do sacramento da ordem, apresentando também algumas soluções pastorais. Às vezes falam assim, o Concílio de Trento não teve nada pastoral, unicamente dogmático. É mentira. O Concílio de Trento teve realidades pastorais. A grande maioria é dogmática pela necessidade do tempo. Era necessário dar certas respostas a certos problemas. E eram respostas dogmáticas, afirmando a fé.
Porém, o Concílio de Trento também apresenta realidades pastorais. Além desses dois elementos, nós podemos encontrar ali, nesse terceiro período, vários decretos que vão tratar sobre a matéria litúrgica. Um desses decretos, nós vamos encontrar ali, é sobre as coisas para se observar e evitar na missa. No terceiro período, foram levantados 78 abusos, 78 abusos na liturgia. E a esses abusos era necessário dar uma resposta. E esse decreto sobre as coisas para se observar e evitar na Santa Missa é uma tentativa de resposta a esses abusos. E ali nesse decreto se dizia que devem ser eliminados os abusos mais graves. Por exemplo, a missa deveria ser celebrada em lugar consagrado. Deveria se eliminar a atmosfera mágica que circundava a hóstia. Lembra que a gente falou das superstições e tudo mais? O Concílio de Trento levou isso a sério. Disse, essa atmosfera mágica, supersticiosa, isso tem que acabar, isso não pode permanecer. Deve-se eliminar a música litúrgica inadequada. Olha só, um problema de hoje, nós encontramos hoje, muitas vezes nas nossas assembleias, já era tratado no Concílio de Trento. Já era levado em consideração as músicas que não correspondiam à ação litúrgica. Eram até mesmo, muitas vezes, músicas piedosas, mas que não correspondiam adequadamente à ação litúrgica. Depois, a exigência por parte do bispo de maior atenção àquilo que se referia à oferta de dinheiro. Lembra aqui o que a gente falou sobre a questão do estipêndio? O Concílio de Trento disse, olha, o bispo diocesano ele deve estar atento a isso, para que a missa não se torne um comércio, para que a Santa Missa não se torne um comércio. Então, soluções também práticas. Além disso, nós temos ali na seção 22, onde vai se emanar um decreto no qual se fala sobre a realidade da comunhão. Nesse período, como nós falamos, gente, a realidade de contemplar a Eucaristia se tornou muito mais importante, necessária, segundo o modo de ver do povo, até mesmo do que a própria missa. E aí, o que vai acontecer? Se a missa se tornou uma coisa do clero e que os fiéis só assistem, a comunhão, como é que vai ser? A comunhão, ela sai do rito da missa e passa a ser dada fora da missa. Ou antes da missa, ou depois da missa. Santa Teresa, por exemplo, de Ávila, ela vai contar no período que fazia a comunhão antes da missa, às 9, às 10, e depois ia para celebrar, para participar da missa, para assistir à missa. Então, a comunhão, ela começa a se desligar da celebração eucarística. Tinham-se lá a comunhão geral nas grandes festas, né? A comunhão geral. Então, a comunhão eucarística ela começa a se desligar da própria celebração. E o Concílio de Trento vai chamar a atenção para isso também, para essa realidade também. A comunhão continua sendo dada somente sob uma espécie, para os sacerdotes que não concelebram e para os fiéis leigos. Mas vai dizer o concílio, olha, quem recebe o Cristo em uma espécie somente, recebe o Cristo inteiro. Não perde nada. Não perde nada das graças da Eucaristia. Depois vai dizer também, ainda sobre a comunhão, não é necessária a comunhão às crianças até que alcancem a idade da razão. Essa idade da comunhão dada às crianças a partir dos 10 nasce ali em Trento. Mas é interessante que Trento vai dizer, não é necessária. Trento não proíbe dar a comunhão antes desse período. Ele diz, não é necessário. Não é necessário. Mas também não era proibido. Não era proibido. E se fôssemos falar sobre a realidade da comunhão ligada ao batismo e à crisma, seria um outro encontro. Porque nesse período pré- e pós-tridentino, pós-Trento, a gente tem uma confusão muito grande sobre a vivência desses sacramentos. Depois, além disso, o Concílio de Trento, nessa mesma sessão, ele vai dizer a importância de comungar
em todas as missas. Olha aí, o Concílio de Trento ele coloca, não, a comunhão é importante dentro da missa. É importante que ela aconteça dentro da missa. Depois vai se falar ainda sobre a questão do sacrifício. Lutero tinha dito que a missa não era um sacrifício, e o Concílio de Trento vai dizer, sim, ela é um sacrifício. Ele ainda vai explicar de que modo ela é um sacrifício. Né? Ela é um sacrifício verdadeiro, sem tirar nada do sacrifício de Cristo. E o sacerdócio ministerial, porque Lutero coloca em dúvida a necessidade do sacerdócio ministerial, de um padre, né, de um bispo, enfim, o Concílio de Trento vai dizer, não, o sacerdócio ministerial ele tem o seu valor próprio, a sua realidade própria, porque é aquele, sobretudo, que oferece o sacrifício, porque foi constituído por Cristo para tal coisa. Então, nesse mesmo período que nós encontramos essas discussões dogmático, eclesiológico, litúrgico, pastoral, vamos chamar assim, sobre a realidade eucarística, nós temos também alguns outros temas tratados que tocam, de certo modo, a liturgia. O tema da língua, por exemplo, no Concílio de Trento já se discutia se deveria manter o latim ou se deveria mudar para uma língua vernácula. Pensa que o Concílio de Trento ele já tinha dado a possibilidade de explicar as leituras, né? Ali a gente não fala de homilia ainda, fala de sermão, mas de explicar as leituras e também de catequizar sobre os mistérios da Eucaristia em língua vernácula, não mais em latim, mas em língua vernácula. Porém, todo o rito ainda permanecia em latim, a não ser aquilo que o povo deveria participar no rito. Por exemplo, no rito de matrimônio, onde os cônjuges deveriam dizer alguma coisa, aquilo poderia ser dito em vernáculo. No rito da confissão, quando o fiel apresentava os seus pecados, aquilo deveria ser dito em língua natural, né? O vernáculo é a língua daquela própria nação. Então, o Concílio de Trento já tinha levado em consideração o tema da língua, da possibilidade de um aliviar, podemos dizer assim, a realidade da língua dentro da expressão ritual. Além disso, e a gente já passa para a última parte, o Concílio de Trento ele coloca uma coisa que é muito interessante, que depois também o Concílio de Vaticano II ele vai retomar, e a importância da figura do bispo para que essas realidades da liturgia sejam bem cuidadas. A importância que o bispo ensine sobre os sacramentos, mas também que ele administre. Naquele período, no período do Concílio de Trento, era muito raro que um bispo administrasse os sacramentos. Geralmente, ele administrava a crisma e a ordenação, o sacramento da ordem. Só celebrava a Eucaristia algumas vezes durante o ano, na grande maioria das outras vezes, ele simplesmente assistia, tinha ali até a missa própria, né, chamada coram episcopo, quer dizer, de frente para o bispo, né, um sacerdote presidia e o bispo participava, comungava e tudo mais, mas poucas vezes ele celebrava. O Concílio de Trento ele chama atenção para isso, para que o bispo seja o primeiro a ensinar e o primeiro a realizar os sacramentos. E para que os párocos cuidem da celebração diligente. É interessante que o Concílio de Trento ainda não fala para que os párocos cuidem de formar o povo de Deus na consciência da ação litúrgica. Não. O Concílio vai dizer que os párocos cuidem de celebrar corretamente. O que importa é uma correta celebração. Olha aquela ideia, de novo, da uniformidade. O que importa é a celebração correta dentro da proposta da Igreja Romana. E aí o que acontece? O concílio, ele tem um começo, um meio e um fim. Eram já 18 anos, os bispos já não aguentavam mais. Embora o Concílio de Trento não teve uma participação como o Concílio Vaticano II, de mais de 2.000 bispos, o Concílio de Trento ali chega, no máximo, a 250, 300 bispos, no máximo. Chega um momento que precisa terminar. E, no período de terminar, eles se dão conta que não haviam tratado sobre o tema dos livros litúrgicos. Se eu quero fazer uma reforma,
eu também tenho que tocar no livro, ou seja, aquele livro usado para a liturgia. E eles falam, não falamos sobre os livros, portanto que é só na 25ª sessão, quer dizer, quase no finalzinho, que eles vão falar sobre a necessidade de reformar os livros litúrgicos. Só que não tem mais tempo, o concílio está acabando. E aí, como se faz? O Concílio de Trento delega uma comissão, dentre elas vai estar, por exemplo, São Carlos Borromeu, para organizar os livros litúrgicos. Então, os livros que vão ser frutos do Concílio de Trento, eles vão ser preparados depois do Concílio de Trento. A mesma coisa nós vamos ver, o padre Reginaldo do Concílio vai comentar sobre isso amanhã, a mesma coisa nós vamos ver no Vaticano II. O Concílio, ele não organiza livros, ele dá as diretrizes. O livro ele vem organizado depois, né? O missal, por exemplo, é o livro da missa. Né? E aí a gente entra, então, na reforma, na realidade subsequente ao Concílio de Trento. E ali eu coloquei mais uma pergunta, assim, para a gente poder trabalhar esse tema. Tudo aquilo que o Concílio de Trento tratou foi seguido normalmente ou não? Às vezes a gente acha, mas o Concílio de Trento tudo funcionou perfeito. Será? Será que tudo foi seguido normalmente? Por causa das diversas circunstâncias que rodeavam ali o concílio, então, nós já identificamos que o mesmo concílio trabalha com uma forte tendência apologética. Quer dizer, o Concílio de Trento ele teve uma forte apologética, uma forte defesa da fé. Apologética é isso, defesa da fé. Mais do que demonstrar a fé, se procurava defender. Nós acreditamos nisso, mas não dizemos o que é isso, mas acreditamos por causa disso. Defender a fé. Era a necessidade da época. E aí, o que vai acontecer? Qual vai ser a primeira realidade a ser preparada? Não vai ser um livro litúrgico, vai ser o catecismo. O catecismo no qual a liturgia vai ser explicada, não vai ser apresentada, vai ser explicada, né? E ali nascem as ideias das missas explicadas e tudo mais. Além do catecismo, aí sim, depois do catecismo, começa a produção dos livros litúrgicos, a liturgia das horas, que na época se chamava breviário, o ritual de bênçãos, que chamava-se ritual romano, enfim. Desses livros, eu destaco simplesmente o próprio Missal Romano, de 1570. Por que eu destaco o Missal Romano, de 1570? Esse missal ele vai trazer, de um modo muito sintético, as definições do Concílio de Trento sobre a celebração eucarística. Esse missal ele vai apresentar uma novidade. O missal, né, aquele livro que o padre usa para celebrar a missa, né? Ele vai apresentar uma novidade que é o chamado ritus servandos, quer dizer, o rito que se deve ser observado. Olha aí de novo aquela mentalidade da uniformidade. O que importa é que se observe o rito. E esse rito servandos, ele vai explicar a missa nos mínimos detalhes para o sacerdote. Os gestos que ele tem que fazer, como abrir os braços, onde abrir os braços, quando olhar para cima, quando olhar para baixo, quando falar em voz alta, quando falar em voz baixa. A questão prática. É quase que, num bom sentido, usa essa expressão, mas num bom sentido, é quase que um manual de instruções. É quase um manual de instruções. Que é uma novidade. Os livros antecedentes, poucas rubricas tinham, né? Poucas indicações tinham. Quiçá um rito servando. Menos ainda. Então, o missal de 1570 ele vai trazer essa novidade. A importância de uma celebração perfeita nos mínimos detalhes. Além disso, na sua bula de inauguração, de promulgação, o Papa ele vai apresentar um fato que é novo na história da Igreja. O Papa, na bula, ele vai dizer que aquele missal ele procura seguir as normas dos antigos padres. Seguir as normas dos antigos padres, que é algo que também o Concílio Vaticano II vai apresentar depois. Mas, além disso, o Papa Pio V, ele, naquela bula de promulgação do missal de 1570, ele cancela, abole
todos os ritos existentes no Ocidente com menos de 200 anos. Vários ritos que existiam foram cancelados. Foram exatamente da noite para o dia cancelados, e naqueles lugares foi-se colocado o rito romano, que também é uma novidade. É algo que nunca tinha acontecido. O Papa cancelar uma grande quantidade de famílias rituais, ainda que todas elas fosse uma expressão, uma manifestação do rito romano, porém cada uma tinha a sua particularidade, a sua especificidade, todas elas da noite para o dia foram canceladas. De tal modo que, no Ocidente, restou o rito romano, o rito ambrosiano, o rito hispânico, o rito bracarense, que é de Portugal, mas que é muito rito romano também. Pouca coisa ficou. E ali, uma reforma, a reforma apresentada no Missal de 1570, é uma reforma que opta pela simplicidade nos ritos, mas também naquilo que está ao redor do rito. É interessante porque o próprio Missal, a própria reforma litúrgica de Trento, ela tenta diminuir o calendário dos santos, por exemplo, dando mais espaços àquilo que depois nós vamos chamar de tempo comum, né, de ordinário, de tempo, ali se chama tempo perano, né, durante o ano, ou melhor, tempo depois de Pentecostes também. Ela tenta diminuir cada vez mais o calendário litúrgico, para que se dê mais espaço a isso. Tenta cada vez mais restringir os gestos do sacerdote, restringir as orações, para que tudo aquilo que está ligado a uma superstição, a uma coisa mágica, a uma ideia mágica, seja abolido. Por que eu digo isso? Porque o Concílio de Trento colocou em movimento a reforma litúrgica. Propôs até mesmo que os bispos, quando chegassem nas suas regiões, fizessem os sínodos regionais para que aquela reforma fosse aplicada aqui e ali, desse modo, daquele modo. Porém, o que acontece? Logo depois que o Concílio de Trento dá o start para a reforma litúrgica, para a promulgação dos livros e tudo mais, muitos desses bispos, muitos sacerdotes, vendo toda a realidade que deveriam colocar em movimento e que ainda não tinham uma capacidade para aquilo, eles começam a recuar daquilo que foi decidido pelo concílio. Muitos bispos chegavam animados nas suas dioceses, diante de tantos ataques dos protestantes, desse e daquele, começaram a recuar. E muitas propostas que o concílio fez não foram levadas em consideração. Basta deparar-se, por exemplo, com alguns daqueles textos daquelas épocas, de cânones e tal, que se vê que poucos anos depois, 20, 30 anos depois do Concílio de Trento, muitas coisas que o próprio concílio disse não foram levadas em consideração, não foram levadas adiante. E aí, se o concílio não foi levado totalmente adiante, o que acontece? Nós vamos encontrar dois grupos, dois fortes grupos, que era o grupo daqueles que entendiam na liturgia simplesmente uma realidade devocional, a liturgia é uma devoção, e aqueles que queriam a liturgia por aquilo que a liturgia é em si mesmo, né? A realidade devocional, ela, por ter um grupo maior, ela vai vencer. E ela vai influenciar as demais áreas da liturgia. Nós vamos, logo depois do Concílio de Trento, entrar num período chamado período barroco, que vai totalmente devocionalizar a liturgia. Muito contrário àquilo que quis o próprio Concílio de Trento. A realidade devocional, ela vence as demais e ela entra, o culto eucarístico, por exemplo, fora da missa, a comunhão eucarística, que embora o Concílio de Trento tenha dito para colocar dentro da missa, ela vai continuar fora da missa até o século XX. Até o século XX. E essa realidade devocional, ela vai influenciar na arquitetura das igrejas, na celebração dos santos, por exemplo. Imaginem, né? Você entrar numa igreja barroca,
pensemos na nossa realidade do Brasil, quem vai a Minas Gerais, a Bahia, ou essas cidades mais antigas que nós temos no nosso país, e o barroco ainda é muito forte, você entra na igreja, você vê o chamado altar-mor, né? Porém, o altar em si mesmo, ele é praticamente esquecido. Mas está em destaque o tabernáculo, o sacrário, né? Nós chamamos de sacrário. Por quê? Porque aquela realidade da adoração eucarística que superava a própria participação da missa ainda era presente. Embora o Concílio de Trento tenha falado outra coisa, mas aquela realidade ainda era presente. Uma piedade que era fundada mais na presença real, que é a nossa fé, que é o que nós acreditamos, fundada mais na presença real, deixava em segundo plano a realidade da Eucaristia em si mesma. Além disso, e assim eu concluo a terceira parte, as propostas do Concílio de Trento não é que foram aceitas unanimemente em todas as partes. Não. O Concílio de Trento, ele entrou muito mais facilmente nas pequenas dioceses e tudo mais. 2 lugares ainda tiveram muita relutância. E quando eu falo muita relutância, eu falo até mesmo até meados do século XIX, em acolher as disposições e também os livros que saíram do Concílio de Trento. Um deles é a França e o outro a Alemanha. Pensem que, na Alemanha, até o século XVIII, 1700, até metade do século XVIII, ainda não se usavam os livros litúrgicos editados pelo Concílio de Trento, ou seja, mais de 100 anos depois da edição de alguns livros. Na França, tem a declaração de Prosper Guéranger, ele vai dizer que, andando muitas vezes ali, nas paróquias da França, percebiam que muitas igrejas ainda não usavam o missal tridentino, usavam o outro missal, o anterior, o missal lionense, né, da liturgia de Lyon, na França e tudo mais. Então, para dizer, às vezes a gente tem a ideia de que o Concílio de Trento foi acolhido muito facilmente por todos, que era uma maravilha. Não foi. Não foi, porque nós sabemos, ninguém se move por decreto. Ninguém se move por decreto. Não basta, é necessário um caminho para que aquilo aconteça. Então, foi uma reforma litúrgica, em certo modo? Sim, aquela que o Concílio de Trento apresentou. Essa reforma foi acolhida facilmente? Não. Não. Levou-se tempo, devagar, pouco a pouco, ela foi entrando naqueles lugares mais fáceis. A título de conclusão desse nosso percurso, né? Eu espero ter sido claro, assim, o tema é difícil em si mesmo, tá? Mas espero ter sido claro, assim, no que eu queria apresentar esta noite. Eu poderia colocar aqui 4 pequenos pontos para a conclusão. O primeiro deles, daquilo que nós vimos, né? A necessidade da reforma litúrgica, de uma reforma litúrgica, está sempre ligada ao fato da liturgia ser uma realidade viva, na qual elementos novos se acoplam e depois substituem elementos antigos. E pouco a pouco ali tomam o seu lugar. Se nós fizéssemos uma análise da história da liturgia, valeria muito a pena esse encontro, a gente vai ver sempre esse mesmo movimento. Você tem o elemento antigo, você tem o elemento novo, que se une ao elemento antigo e que depois toma o lugar do elemento antigo. Em várias realidades a gente poderia ver isso na nossa liturgia. De tal modo que a reforma do Concílio de Trento não foi única, não foi a melhor, como a reforma do Concílio Vaticano II não é única e não é nem mesmo a melhor. Ainda nós vamos ter outras que respondam à necessidade do seu tempo. Cada concílio, segundo ponto de conclusão, cada concílio ele trabalha dentro de uma realidade específica, com o material que possui. Hoje a gente olha o Concílio de Trento e é triste ler alguns professores que olham o Concílio de Trento e dizem, mas eles não entenderam isso, eles pensaram tudo errado. Claro, é fácil dizer isso olhando mais de 500 anos depois, entendendo uma problemática que eles mesmos não entenderam.
Mas cada concílio, ele tenta responder a uma realidade usando o material que tem, usando aquilo que tem. E o que importa é que tente responder. E o Concílio de Trento tentou responder à realidade litúrgica com o material que tinha. Também o Concílio Vaticano II tentou responder à realidade litúrgica com o material que tinha. Hoje, por exemplo, nós já temos acesso a tantas coisas que nem os padres, nem os reformadores após o Concílio Vaticano II tinham acesso. Então, assim, não é por isso que eu vou dizer que o trabalho deles foi mal feito, foi ruim. Não. Usaram bem as fontes que tinham. O terceiro ponto seria do modo que podia, na verdade já é o que eu disse já, Trento procurou dar uma resposta, seja aos diversos problemas detectados internamente, seja também à realidade protestante. E, por último, a gente tem que entender que, após um concílio, é necessário um tempo de aplicação. Porém, o tempo de aplicação desse concílio ele é difícil. Ele é difícil. Às vezes as pessoas olham hoje e dizem, poxa, mas o Concílio Vaticano II já acabou há tanto tempo e o concílio ainda não foi aplicado. A aplicação do concílio requer estudo, requer paciência, requer compreensão para poder acontecer aos poucos. Nada acontece da noite para o dia na igreja. Nada. Nem mesmo uma reforma litúrgica. Ou melhor, menos ainda uma reforma litúrgica. Por isso, eu, vocês, nós que, de certo modo, nos dedicamos à liturgia dentro das nossas paróquias, dos nossos padres e tudo mais, temos que ter paciência. Temos que ter a simplicidade de estudar, de dizer que nós não sabemos tudo, e não sabemos mesmo, para que essa reforma litúrgica possa ser cada vez mais aplicada, colocada. A reforma litúrgica proposta por Trento, ainda que fosse muito simples, muito pequena, levou tempo para poder ser aplicada. Também a reforma litúrgica proposta pelo Vaticano II também requer tempo. Também vai levar tempo. O que importa é que hoje, amanhã e depois, nós trabalhemos para que isso aconteça. Se vai acontecer hoje, amanhã, ano que vem, daqui a 20 anos, 50 anos, não sabemos. O que importa é que hoje nós trabalhemos com humildade, com simplicidade e com paciência. Bom, não sei, espero não ter cansado vocês. O tema é grande, tentei resumir o máximo possível. Claro que falando vem outra coisa na cabeça, às vezes a gente lembra disso, lembra daquilo. Espero não ter cansado vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode falar, e aí com muita alegria eu respondo, com certeza. Se eu souber, obviamente. Muito obrigado, então, Padre Moisés, pela sua valiosa colaboração. Esse tema da reforma litúrgica do Concílio de Trento, como o senhor disse, é bastante complexo. Já são 500 anos aí desde a realização do concílio e ainda há tantos pontos que nós não temos conhecimento sobre ele e que, por isso, acabam dificultando ainda mais a compreensão do Vaticano II. Não é verdade? Então, nós temos algumas perguntas que foram colocadas aqui no nosso chat. A primeira delas que eu gostaria de trazer é do diácono Marinaldo. Ele diz assim: é correto dizer que, no que se refere à liturgia católica, uma das medidas mais importantes que resultaram do Concílio de Trento foi a instituição do missal romano? O missal romano começa a existir com o Concílio de Trento? Uhum. Ótima pergunta. Parabéns, Diácono. Ótima pergunta. Na verdade, não. O missal romano já existia antes. Tá? O missal da Cúria Romana, por exemplo, de 1474, missal da regra franciscana. O missal já existia antes. Até porque o missal de Trento, o missal de 1570, ele, na verdade, são esses missais antigos reajustados. Ele não é que é um missal, como a gente fala, ex novo, né? A partir novo. Não, ele é um missal já reorganizado. O que o Concílio de Trento ele coloca é essa coisa do ritus servandus, quer dizer, uma introdução, uma instrução anterior para o uso do missal. Isso sim.
E também o Concílio de Trento ele impõe uma única forma de missal. Pensa que até então, cada diocese tinha o seu missal. Cada diocese tinha o seu missal. Fazia o seu missal, uma copiava da outra, outra que pegava desse. Era uma verdadeira comunhão de orações. Né? Assim, essa pegava daqui, o bispo daqui que visitava aquela diocese e via que tinha um missal diferente, tinha uma celebração assim, pegava para ele, levava para a sua diocese. Cada diocese tinha o seu missal. O que o Concílio de Trento faz? Ele impõe um missal único. Ali sim. E aí, tristemente, a gente diz, imagina a quantidade de material eucológico de orações que foram perdidas. Porque a partir daqui, muitos missais daqueles foram perdidos, queimados, enfim. O Concílio de Trento não cria o missal já existia antes. Porém, ele impõe um missal único para todo o Ocidente romano. Agora, para a segunda questão deixa eu me achar aqui, do Marcelo Gomes, que também faz parte da nossa pastoral. Padre Moisés, na sua opinião, qual a contribuição litúrgico-pastoral que o novo motu próprio, Traditionis Custodes, faz para a vida litúrgica das nossas comunidades? Uhum. A contribuição existe sim. Como eu posso dizer? Eu quero dizer sem ter que entrar no tema do Dom Jerônimo, porque aí o Dom Jerônimo ele é mestre naquilo que ele vai explicar, né? Mas, sim, uma contribuição litúrgico-pastoral é que existe essa forma ritual, que nós não podemos fazer de conta que nunca existiu, cortamos e tiramos tudo. Porém, ela é a forma extraordinária. A gente tem que tomar cuidado porque, infelizmente, muitas vezes o extraordinário se torna ordinário. A gente diz que ele é ordinariamente extraordinário. Né? Quer dizer, ele mais acontece do que não. A questão da forma extraordinária, com o motu próprio, ela é realçada, porque não é que o Papa faz de conta que não tem, ele sabe que existe, ele tem uma consideração, porém essa forma ela deve contribuir para a comunhão. E por isso ela é colocada no seu lugar devido, como um rito uma forma ritual extraordinária. Tá? A forma ritual ordinária, que manifesta a eclesiologia que nós acreditamos, que nós rezamos, que nós ensinamos, é a forma ordinária do missal do Vaticano II, ou também chamado missal de Paulo VI. A forma extraordinária da missa de Pio V, ela tem o seu valor, ela tem os seus elementos muito interessantes, porém, ela ali permanece como uma realidade que acontece em algumas ocasiões diante de algumas necessidades. Muito bem. Temos aqui ainda, padre, uma terceira pergunta que vem do Fábio Gomes. Ele pergunta: qual o catecismo que saiu de Trento? E o que vale e o que não vale desse catecismo? O catecismo que saiu de Trento é o Catecismus ad Párocos. É um catecismo próprio para os párocos. E, claro, tudo que está nesse catecismo, depois ele vai ser retomado nos catecismos seguintes. Tá? No catecismo romano, no catecismo de Pio X, tudo vai ser retomado depois, mas era um catecismo próprio para os párocos, para que os párocos soubessem como explicar aos fiéis. Hoje a gente tem a ideia do catecismo que nós temos, né, o amarelinho lá, que nós pegamos, nós tem em casa, que todo católico tem na sua casa e tudo mais. Esse não, era um catecismo para os párocos. Como os párocos deveriam ensinar as realidades trabalhadas pelo Concílio de Trento para os fiéis. Catecismos ad párocos, era um catecismo para os párocos, né?
Eu não estou ouvindo, Glauber, desculpa, eu não sei, a sua voz sumiu. Deixa eu ver aqui. Glauber? Ainda a sua voz eu não ouço. Pode, se quiser colocar a pergunta. Enquanto o Glauber está ajustando aos aspectos do microfone, então vou dando uma continuidade aqui. O Diógenes Oliveira, ele pergunta quais as orientações do Concílio de Trento para a música litúrgica? Quais foram as orientações normativas nesse sentido? Ah, boa. Então, Diógenes, a questão do Concílio de Trento, ele vai determinar o tipo de música que se deveria fazer, que não eram mais do que uma normativa específica, aqui se canta isso, aqui se canta aquilo. Ele vai chamar a atenção para os momentos em que se deve cantar. O introito, né, o canto de entrada, o ofertório, as aclamações, enfim, os santos, essa coisa toda. Mas também o Concílio de Trento ele vai colocar um canto no momento ele vai permitir, melhor dizendo, um canto ou então um movimento do órgão no momento da elevação, para manifestar a sublimidade daquele momento. E olha aí de novo a ideia da devoção, da coisa, para manifestar a sublimidade daquele momento, que era um momento de grande êxtase, de grande ênfase. Então, por isso, o concílio, ele mais do que dizer ele toca isso ou toca aquilo, ele vai dizer toque aqui, aqui, aqui e aqui. E em todos esses lugares, sem música profana. Deixar totalmente de lado qualquer tipo de música que fosse contrária à experiência litúrgica. De preferência, os hinos ligados à Eucaristia, sobretudo aqueles compostos, vai dizer bem claro, aqueles ligados aos textos de Santo Tomás de Aquino. Né? Então, essa mais ou menos assim as indicações que o Concílio de Trento vai dar sobre a realidade da música na liturgia. Obrigado, então. Essa pergunta foi muito importante sobre a música litúrgica, tendo em vista que aqui na nossa arquidiocese, já fica aqui então para todos que estão participando, nós temos a Pastoral de Liturgia que está sendo reestruturada e um setor de música litúrgica que também está tentando, dentro das suas possibilidades, oferecer formação a todo o nosso povo, né? Então, essa questão da música litúrgica no Concílio de Trento, foi lançado há algum tempo atrás um compêndio sobre os documentos relacionados à música litúrgica da editora Paulus. Então, para quem trabalha nessa área de música, vale a pena, porque contém os documentos também trabalhados lá do período de Trento. Temos ainda algumas perguntas aqui. A pergunta agora seria do irmão João Batista, padre. Ele pergunta se foi no Concílio de Trento que deram início aos colégios episcopais. A ideia de um colégio episcopal já existia antes. Bom, como eu posso dizer? A ideia do colégio episcopal, ela na verdade já é do período pós-apostólico, sobretudo, né? E a gente vê isso muito claro no rito de ordenação episcopal, que já naquele período é sempre mais de um a ordenar, ou seja, um colégio, né? Um colégio. O Concílio de Trento, com relação a essas estruturas, a estruturação, ele deu origem, sim, aos seminários. Ele deu origem aos seminários. Foi com o Concílio de Trento que se viu a importantíssima, a fundamental necessidade de formação do clero. Porque, como eu falei, muitos desses abusos que aconteciam na liturgia, pegando somente a questão da liturgia, não é por má fé, porque eram pessoas que queriam mal. Não, era por falta de formação. O Concílio de Trento, então, ele muda a prática vigente até então, que era daquele que se formava, via-se o candidato, começava a morar junto com o padre,
tinham contato com o bispo, estudavam um pouco disso, um pouco daquilo, e se formavam para uma formação mais objetiva, mais determinada. Então, a ideia do colégio episcopal, esse não, esse já é muito, muito, muito anterior. Muito bem. Temos ainda aqui algumas perguntas, mas antes eu gostaria de também fazer uma pergunta, padre. Sim, sim. Desde a promulgação desse motu próprio, né, desde que ele foi publicado pelo Papa Francisco, surgiram muitas críticas ao Papa, como também muitos liturgistas que saíram na sua defesa. Um termo que se tornou muito comum entre aqueles que criticam a liturgia do Concílio de Trento é a utilização do termo missa de sempre. Então, o senhor poderia falar para a gente, em linhas gerais, sobre esse termo missa de sempre? Muito bom, muito bom. É um termo que eu não entendo o significado até hoje. Por quê? Você estuda o Missal de Trento? Você estuda a liturgia de Trento? O missal, eu não botei isso na explicação porque eu achei que seria um pouco pesado assim. O Missal de 1570, ele, como eu falei, ele é a compilação de missais antecedentes, ok? Porém, se a gente vai escavando ali um pouquinho, e aí é o trabalho nosso aqui da liturgia, você entende que o Missal de 1570, ele é composto de missais que vão, no máximo, em linha retrocedente, né, em linha andando para trás, até 1250, século, digamos ali, século XII, XIII. Ou seja, do século XV você vai descendo até o século XII e XIII. Só esse pedacinho. Só esse pedacinho. Esse termo missa de sempre, eu brinco até com um padre que eu gosto muito dele, eu falo, olha, eu só posso levar a sério esse termo se eu disser que a igreja nasceu em Trento. Porque aí sim, aí é a missa de Trento, de sempre, porque nasceu ali, bom. Mas como eu sei que a igreja não nasceu ali, e que essa forma ritual que nós temos na liturgia tridentina não é nem mesmo a primeira, porque, como eu falei, o Concílio de Trento tentou voltar à norma dos padres, mas eu falei, cada um trabalha com aquilo, com o material que tem. Para eles, aquilo era a norma dos padres. Então, só que depois, com os estudos filológicos e tudo mais, com descobertas de manuscritos, outras coisas, se viu que tinha muita coisa para trás. Tinha muita coisa para trás. Então, é um termo que não se sustenta. A missa, que ela tem a sua dignidade, que ela tem o seu valor, é indiscutível. Indiscutível. Mas chamá-la de missa de sempre é um termo que não se sustenta. Porque é um ritual organizado num determinado período que tem como fontes materiais de 200 anos anteriores, 200, 300 anos anteriores, nada mais. Sendo que até esses 200 anos anteriores, a igreja tinha passado mais de 1000 anos. Então, é um termo que não se sustenta. Muito bem, padre. É um termo que vem se tornando muito comum ultimamente, não é verdade? E com isso quer combater a reforma litúrgica que o Concílio Vaticano II iniciou. Pensando também nisso, gostaria de perguntar outra coisa. Com a bula Quo Primo Tempore de São Pio V, fica então suprimido todos os ritos com menos de 200 anos, na verdade? Atualmente, o que foi que houve? O Vaticano II fez algo parecido com a nova liturgia ou não? Essa promulgação, aquilo que foi feito lá na Quo Primo Tempore, ainda tem validade? Ok. Não, aquilo que a Quo Primo Tempore fez, então ela suprimiu todos esses pequenos ritos, todos esses ritos com menos de 200 anos. Ela, de certo modo, se lê que se tentou até mesmo estender a outros ritos, como ambrosiano, como hispânico. Só que ali, vamos dizer assim, né, o ambrosiano olha ali e fala, olha, peraí, mas o nosso rito aqui é ambrosiano, pera lá, como a gente brincaria hoje, segura a onda aí, porque aqui é outra coisa. O rito hispânico, a mesma coisa, olha, aqui a nossa história é tão grande quanto a sua, então, pera lá.
O que o Vaticano II fez, ele não suprimiu nenhum rito, pelo contrário, ele incentivou que a reforma litúrgica também acontecesse nesses ritos, nos demais ritos do Ocidente. Né? Aquilo que Coprium fez permaneceu por quê? Porque você não tem mais como voltar atrás. Foram extintos, quer dizer, aquele povo que se interessava por rezar aqueles ritos já não tem mais. Então, o povo que tem hoje já é de rito romano. Então, você não tem como voltar atrás. O Vaticano II, ao invés de ele suprimir, ele incentiva para que a reforma litúrgica também aconteça nos demais ritos. É interessante que a Sacrosanto Concílio, logo no seu início, ela reconhece de igual dignidade os demais ritos. De igual dignidade. Não é que o rito romano é o melhor de todos e os outros como se pensava antes, ok? Ela reconhece que os demais ritos têm a sua dignidade e são iguais em dignidade ao rito romano. Então, a realidade da convivência ritual hoje é muito bonita. É muito bonita. E hoje, Glauber, eu estudo na liturgia uma área chamada liturgia comparada, que é o descobrir as raízes do meu rito, que é o rito romano, olhando também outras realidades, outros ritos. E se não fossem esses ritos, muitas coisas do rito romano nós não compreenderíamos. Não compreenderíamos. Porque está lá nos outros. E digo, faço uma parêntese, o rito romano ele é sempre marcado por novidades. O rito romano ele sempre traz novidade, mas na sua história, ele é sempre aquele que traz uma coisa diferente do outro. Enquanto a grande maioria permanece na mesma linha, ele apresenta uma coisa nova. Então, assim, se não fossem esses ritos, não tinha como saber disso. Então, os outros ritos têm a sua grande importância. Obrigado, padre, então, pela sua explanação. Vou concluir aqui esse nosso momento de perguntas com uma pequena contribuição que o padre Thiers Queiroga escreveu aqui nos comentários. Padre, por favor, diga de onde o senhor é aqui nos comentários para a gente dizer também, tá? Ele diz assim: penso que um grande desafio enfrentado hoje é aquele que o Papa Francisco tem sempre chamado a atenção no que se refere a uma rigidez e burocracia em todas as dimensões da vida da Igreja, inclusive no que se refere à liturgia. Acredito que o caminho a ser seguido não é nem o relaxismo dos ritos e nem a condensação do mesmo. O missal e os rituais, por si mesmo, já são completos, e as possíveis sugestões de incrementação dos ritos, os próprios rituais e o missal já o fazem. Sim, correto. Parabéns, o padre está certíssimo. Porque o problema da rigidez foi o problema que a gente encontrou em Trento. De Cajazeiras, ótimo. O problema da rigidez foi aquele que a gente encontrou em Trento. E qual é o problema de uma rigidez? O missal, a liturgia, ela entra numa cultura. E se ela entra rígida, ela não se enquadra à cultura, ela faz com que a cultura se enquadre a ela. E aí é como colocar remendo novo numa roupa velha, o remendo velho numa roupa nova, como diz Nosso Senhor no Evangelho. Então não dá. O missal, a proposta do Vaticano II é essa, de você não fazer uma liturgia relaxada, como o padre colocou muito bem, mas também não ser uma coisa rígida que não leve em consideração a sua realidade. E a enculturação, o tema da enculturação é um tema muito interessante, tá? Só que o que acontece? A enculturação, ela requer tempo também. Porque para trabalhar em enculturação, primeiro você precisa conhecer a cultura. Porque senão o que eu vou estar enculturando? Não conheço a cultura. Os elementos da cultura, os símbolos da cultura. E eu preciso conhecer também a tradição do rito, da realidade ritual. Porque senão eu vou estar trabalhando em campo que eu não conheço. E aí vai sair um Frankenstein. Então, o tema da enculturação é muito interessante. Só que ele requer tempo, ele requer muita atenção e muito estudo. Para você conhecer a cultura e o ritual, a história ritual, a história cultural, para que você possa ver que coisa desses dois podem casar. Muito bem. Então, com essa consideração do Padre Moisés, nós encerramos esse nosso momento de perguntas sobre
a reforma do Concílio de Trento. Desde já, quero agradecer a todos vocês que participaram, enviando suas perguntas. Aqueles que não tiveram perguntas respondidas, nós ainda teremos mais outras 2 noites. As suas perguntas que devem estar em consonância com os temas, não do tema de hoje, mas sim com das próximas noites, vocês podem, então, trazer aos palestrantes. Lembrando a todos vocês que estão nos acompanhando, que amanhã o tema da nossa segunda noite de live do minicurso Traditionis Custodes será sobre a reforma litúrgica do Concílio Vaticano II. Nós vamos ver com o Padre Liginaldo todo esse movimento litúrgico que antecede ao concílio e depois a reforma feita no concílio e o desenrolar até hoje. Então, contamos com a participação de todos vocês amanhã, às 19h30, aqui no canal da nossa Arquidiocese. Agora, antes da gente pedir ao Padre Moisés que nos dê a bênção de encerramento, gostaria de lembrar a vocês que vamos realizar um sorteio em parceria com a Livraria Paulus, daqui de João Pessoa. Ela está nos oferecendo para sortear nessa primeira noite, a vocês que estão conosco, 2 kits que contêm como livro principal desse kit História da Liturgia, desde as origens até o Concílio Vaticano II. Então, esse livro conta um pouco de toda essa história, desde os tempos primitivos até o Concílio Vaticano II, passando pelo Concílio de Trento, que hoje foi o objeto da nossa reflexão com o Padre Moisés. Então, se você quer participar, o link que foi colocado aqui no chat, você pode, então, fazer a sua inscrição e daqui a alguns instantes nós vamos realizar o sorteio, tá certo? Vamos, então, antes de realizar o sorteio, agradecer a participação do Padre Moisés, que é doutorando em Sagrada Liturgia pelo Pontifício Instituto Litúrgico Santo Anselmo, lá em Roma. Ele é da Diocese de Petrópolis e hoje se dispõe a estar conosco, refletindo sobre a reforma litúrgica de Trento. Então, Padre, nós desejamos que seu estudo seja muito fecundo e que volte aqui para o Brasil para nos oferecer toda essa riqueza que a Sagrada Liturgia tem a dar a todos nós, é verdade? Então, só temos a agradecer em nome de toda a Pastoral Litúrgica, nós agradecemos em nome também do nosso Centro de Estudos Teológicos, Seminário Imaculada Conceição, que é parceiro nessa nossa live de hoje, e também a Pastoral de Liturgia de nossa Diocese. Com isso, vamos agora realizar o sorteio. Vi que muita gente já fez a sua inscrição, nós já temos aqui mais de quase 40 inscritos, né? Lembrando que os vencedores têm que ser daqui de João Pessoa. Infelizmente, a gente não preparou para enviar a outros lugares. Não esperávamos que tivesse tanta audiência fora de nossa diocese, né? O que a gente agradece desde já. Eu sei que o Padre Moisés trouxe muita gente com ele para participar dessa live e a gente agradece a todos que estão conosco. Eu já estou recebendo aqui as informações da nossa equipe que está trabalhando por trás na transmissão e nós já temos os vencedores, então, os sorteados do kit. Atenção, quem venceu, quem ganhou, na verdade, esse kit, pode ir buscar na Livraria Paulus, aqui de João Pessoa, que fica lá no centro da cidade, na rua Peregrino de Carvalho, próximo à Igreja da Misericórdia. Vocês vão ganhar um kit contendo como livro principal o livro que foi mostrado anteriormente, História da Liturgia, desde as origens até o Concílio Vaticano II. E os 2 sorteados da nossa noite são o diácono Wellington Vilaviana, que é o moderador geral da comunidade Doce Mãe de Deus. Diácono, então, o senhor pode dar uma passada lá na Paulus para buscar seu kit, viu? E o segundo sorteado dessa nossa live de hoje foi Tereza Cristina Teles de Holanda. Então, Tereza também, é daqui da nossa arquidiocese, catequista, pode ir buscar o kit lá na Livraria Paulus. Desde já, quero agradecer na pessoa da gerente, Ana Paula, que faz essa parceria com a gente, com a nossa pastoral, com essa nossa iniciativa do dia de hoje.
Então, a todos vocês, ganhadores, parabéns. E a você que não ganhou, pode assistir novamente a live do Padre Moisés para compreender um pouco mais. E pode também, fica também o apelo, né? Santo Agostinho diz que a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, se queremos amar cada vez mais a liturgia, o convite de conhecer, de aprofundar, de mergulhar, é sempre refeito a cada um de nós que servimos na igreja. Então, com isso, nós encerramos essa nossa live, mais uma vez, promovida pela Pastoral de Liturgia da Arquidiocese da Paraíba, o Centro de Estudos Teológicos Imaculada Conceição, a nossa Arquidiocese da Paraíba, na pessoa do nosso arcebispo Dom Manuel Delson, e também agradecemos a Livraria Paulos de João Pessoa pela sua participação. A todos vocês que estiveram conosco até agora, muito obrigado. Amanhã, 19h30, refletiremos a reforma do Concílio Vaticano II. Peço a você que compartilhe o link para que mais pessoas sejam atingidas. Amanhã falaremos de um tema tão caro e tão próximo da nossa vida pastoral. Então, vale a pena participar e divulgar. Gostaria agora de concluir devolvendo a palavra para o Padre Moisés, fazer a sua consideração final e, em seguida, nos dar a bênção. Bom, eu quero de novo agradecer, né, pelo convite de poder ter estado aqui com vocês nesse dia, né, nessa noite aí para vocês, nessa madrugada aqui para mim, que já são 2h30 da manhã. E agradeço de verdade de poder essa iniciativa, de poder participar, e peço que Deus abençoe cada vez mais, né, vocês, a Pastoral de Liturgia, guiada, né, pela equipe responsável, pelo Padre Reginaldo, enfim, por todos vocês, que a graça de Deus esteja sempre aí no coração de vocês, para que outras iniciativas como essas possam nascer para a formação do povo de Deus. Aquilo que vale a pena estudar é para isso, é para a formação do povo de Deus. Não serve estudar se fica para você, né? Então, é bom sempre poder contribuir com o povo de Deus, e eu agradeço de verdade a oportunidade que vocês me deram de apresentar, de dividir, de condividir alguma coisa para a formação. Amanhã, como você falou, um tema fantástico, a formação, a reforma do Vaticano II, coisas que vocês ouviram hoje, vocês vão, de certo modo, esbarrar amanhã, porque o Concílio Vaticano II toma muito em consideração as coisas que Trento falou e, sobretudo, que não foram levadas adiante. Então, eu espero que também vocês possam aproveitar bastante, porque, com certeza, conhecendo o Padre Reginaldo, muita coisa legal ele vai apresentar. Então, que Deus abençoe cada vez mais a todos vocês, a família de vocês, hoje e sempre, e que a bênção de Deus, a bênção que nos acompanha, a bênção que nos ilumina, a bênção que nos leva adiante, permaneçam com vocês, com todos vocês, hoje e sempre. Em nome do Pai, amém, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, muito obrigado, Padre Moisés, pela sua participação conosco. Deus lhe abençoe, abençoe Amém. Sua missão, seu estudo. E a todos vocês que nos acompanharam, nosso muito obrigado. Amanhã esteja conosco novamente na segunda live do nosso minicurso Tradiciones Custódias. Boa noite a todos vocês, um grande abraço e que Deus nos abençoe. Boa noite. Boa noite.